O Irã afirmou hoje que o ataque aéreo israelense contra as instalações nucleares e militares foi uma declaração de guerra. Inclusive pediu ao Conselho de Segurança da ONU que tome providências. Luca Bassani está lá na Europa, está de volta aqui, tem mais detalhes e informações para a gente a respeito desse assunto e até a repercussão disso aí na Europa também, né, Luca? Bem-vindo mais uma vez. Exatamente, Nonato. Bom dia novamente a você, a todos que nos acompanham. Nós vemos que agora a expectativa é para uma possível retaliação em grande escala dos iranianos. Vale a gente dizer que o ano passado, durante o mês de abril, tivemos um ataque muito forte dos iranianos contra o Estado de Israel, com mais de 300 drones e também mísseis, que foram repelidos não só pelas forças israelenses, mas por uma coalizão de países, Estados Unidos, Reino Unido, Jordânia, Arábia Saudita. Então, desde o ano passado, nós já vemos este estado de grande animosidade. Agora, com um ataque israelense em larga escala, que acabou também fazendo com que muitos dos generais importantes iranianos morressem, o Estado iraniano vai responder provavelmente durante as próximas horas de forma também bastante veemente. O ponto é que muitos analistas consideram que este ataque surpresa e deixando parte desta liderança iraniana acéfala, assim como aconteceu com o Hezbollah após a morte de Hassan Nasrallah no final do ano passado, a resposta iraniana possa demorar um pouco mais de tempo, mas os israelenses já estão se preparando, muitos deles indo aos supermercados e tantos outros sempre de olho na televisão e nos alarmes para seguir para os bunkers caso um ataque em larga escala aconteça. Aqui na Europa, a gente vê que grande parte das lideranças continentais tem pedido uma desescalada deste conflito, pedindo para que voltem a conversar diplomaticamente e tentem resolver nas mesas de negociação esta problemática para que não haja uma nova frente de batalha, uma nova guerra no mundo neste momento onde vários conflitos regionais já vitimam milhares de pessoas todos os dias. Todavia, a gente sabe que provavelmente se tratando do Oriente Médio e destes dois beligerantes envolvidos em muitas guerras por procuração e guerras diretamente, o Irã e Israel, este conflito possa se tornar cada vez mais violento e com repercussões para toda a região. A gente sabe que o Irã é um país muito sancionado, mas também um grande produtor de petróleo. Os mercados também têm reagido muito mal a essa escalada. O preço do barril do petróleo aumentou bastante. Algumas empresas do setor também tiveram uma queda na sua valorização e por isso a gente vai ficar de olho nas repercussões econômicas também que podem atingir o Brasil. Luca, a gente acompanhou que a usina de Natanz, que é o principal centro de enriquecimento de urânio iraniano, foi atingida. Também Fordow, que fica ali na região montanhosa, num enclave que é mais difícil até de se chegar, mas também teve parcialmente o seu cenário atingido, de acordo com as autoridades iranianas. Quando a gente fala muito de enriquecimento de urânio, possibilidade de chegar a uma arma atômica, que é a grande preocupação de Israel em relação ao Irã. O que é que significa exatamente isso, Luca? E o Irã, será que estaria próximo? Porque também a gente não sabe, né? É bom a gente trazer essa explicação, Nonato, para a nossa audiência. A gente sabe que o urânio existe na natureza através do isótopo 238. Voltando lá para as aulas de química, a gente vai se lembrar. Aquele que é utilizado como combustível de armas nucleares ou de usinas nucleares é o isótopo 235, que na natureza ele só é encontrado em 1% de toda a composição. Enriquecer urânio significa aumentar a proporção deste isótopo 235 naquela quantidade de urânio para que ele possa, então, ser um material físsil utilizado para o abastecimento de energia ou até mesmo como combustível de uma arma atômica. Quando a gente tem instalações nucleares, usinas nucleares para a obtenção de energia, o urânio é enriquecido na faixa dos 3 a 5%. Para as bombas nucleares é necessário que ele seja enriquecido até 90%. O que a Agência Internacional de Energia Atômica concluiu? Que o Irã já está enriquecendo urânio acima de 60%, ou seja, ele está mais próximo de uma bomba atômica do que próximo de utilizar simplesmente para obtenção de energia. É exatamente isso que motivou o ataque de Israel, provavelmente com o aval dos Estados Unidos e também dos países árabes. A gente não pode esquecer que o Irã é uma nação persa, xiita, que segue uma vertente do islamismo diferente, tem uma projeção de poder regional diferente e, nesse sentido, os países árabes sunitas poderosos, como a Arábia Saudita, Egito, a Jordânia, Emirados Árabes, eles também se colocam em uma posição antagônica ao governo de Teherã e provavelmente não devem estar achando muito ruim esta
iniciativa tomada pelos israelenses. Esse trabalho sujo, falando assim a linguagem popular, é realizada pelos israelenses. Obviamente que isso pode se transformar em uma espiral do caos, uma nova guerra, um novo conflito com grandes proporções, e por isso que a gente continua acompanhando, mas é algo que tem a ver também com a aquisição de uma arma nuclear por parte do Irã. Lembrando que são 9 países que já têm armas nucleares: Estados Unidos, França, Reino Unido, Índia, Paquistão, Coreia do Norte, China e também o Estado de Israel. O Irã seria o 10º Estado nuclear, mas no caso do Irã, a comunidade internacional temeria que ele poderia utilizar de forma ofensiva e não defensiva, e não como uma maneira de dissuadir os seus inimigos, assim como fazem os outros países. A gente vai ficar aqui acompanhando tudo, voltaremos ao longo dessa edição. Está combinado, Luca Bassani, sem contar que recentemente a Agência Internacional de Energia Atômica disse que o Irã não estava sendo transparente no seu programa. Então ficam algumas questões. Qual vai ser a reação do Irã e como os Estados Unidos vão, de algum modo, apoiar Israel nesse cenário todo? 2 questões chaves para a gente conferir nesse conflito. Muito obrigado, Luca Bassani, direto da Europa. Pois é, e para a gente entender um pouco mais, né, para essas questões, quais países podem se envolver também nessa batalha, né, porque o ataque de Israel a militares, instalações nucleares, eleva o risco de guerra no Oriente Médio, o que já é apontado por analistas e especialistas. Vou chamar para essa conversa também os nossos comentaristas. Hoje conosco a Deise Chiocari e também o Cristiano Vilela. Muito bom dia para vocês. Começando, Deise, por você. A gente sempre fala, né, nesse contexto geoglobal, da participação de outros agentes dentro de um contexto específico, nesse caso aí envolvendo Israel e o Irã. Há como outras potências também conseguirem, de alguma forma, impor uma ordem? Olha, bom dia, Soraya, Nonato, Vilela, bom dia, audiência da Jovem Pan. Eu penso que é muito difícil impor uma ordem, ainda mais que agora a gente tem uma outra escalada nesse conflito, né, Soraya? A gente percebe agora que Israel não espera mais uns aliados, né, não espera mais apoio, e o Irã, por outro lado, começa a acender o seu olhar para o arsenal de rastilho nuclear que ele possui, né? Então isso mostra uma outra escalada nesse conflito, e a gente tem que começar a perceber também que o que a gente vai ver agora, se o Irã realmente começar a acender esse olhar nuclear, o que a gente vai ver agora são respostas muito pontuais e dificilmente, seja com a intervenção de outros países ou uma própria negociação, dificilmente a gente vai ver uma vitória no horizonte, e eu falo isso num médio e longo prazo. Vilela, queria te ouvir também a respeito disso, até porque pode ter implicações também para o restante do mundo, à medida em que, por exemplo, hoje o preço do petróleo, o tipo Brent, já registrou uma alta absurda, já que o Irã é um grande produtor de petróleo, ainda que exporte a maior parte para a China, mas de qualquer modo, se falta na China, vai buscar em outro mercado e por aí vai, e aí você tem um aumento mais expressivo da commodity, além, claro, de toda a tensão que um conflito como esse gera para o mundo, né, Vilela? Exatamente, Nonato. Um ótimo dia a você, Soraya, Deise, todos que acompanham o Jornal da Manhã. Temos agora um novo capítulo nesse conflito, e um capítulo que marca realmente uma nova etapa, uma etapa de uma guerra declarada, evidenciada entre 2 nações, e 2 nações importantes do ponto de vista bélico, 2 nações importantes do ponto de vista geopolítico, como Israel e Irã, que têm realmente uma capacidade de fazer com que esse conflito ganhe proporções cada vez mais significativas, se espalhem por todo o Oriente Médio, trazendo outros atores ali envolvidos, outros estados, grupos diversos, ora com caráter mais religioso, ora com caráter de Estado mesmo, e também com uma capacidade muito grande de isso ultrapassar as fronteiras e de espalhar do ponto de vista global. Seja na economia, como você bem salientou, Nonato, hoje nós vamos ter aí, ao longo do dia, uma repercussão extremamente significativa nos mercados, de uma forma geral, seja também no aspecto de que os Estados Unidos, eles são trazidos para o combate, à medida que naturalmente apoiam Israel em todas as suas medidas, por mais que não tenham atuado diretamente nessa questão, mas fica sempre a marca de apoio a Israel e a possibilidade, naturalmente, de sofrer também algum tipo de contragolpe, à medida que, quando se trata de um ataque israelense, sempre se tem a certeza de que os Estados Unidos estão juntos.
Obrigada, Vilela. Deise, a gente vai trazer daqui a pouquinho novas repercussões e análise também de especialistas, mas também